Mormaço estreou em todos os cinemas brasileiros e ele conta uma história de ficção científica que mescla gêneros e realidade. E a gente entrevistou a diretora Marina Meliandi e as atrizes Sandra Maria e Marina Provenzano durante o Festival de Gramado de 2018 e você confere agora os principais aspectos, os principais toques dessa entrevista que rolou. E queria primeiramente que tu falasse para o pessoal que está em casa, que não assistiu o filme ainda, né? Como surgiu essa ideia e porque a crítica já está na vigília, você pode conferir. É uma ideia muito louca. E por que gravar esse filme? Obrigada, Robson, pelo convite. O filme, eu acho que a ideia desse filme começou alguns anos atrás, principalmente depois que foi anunciado que o Rio seria sede das Olimpíadas e ele já tinha sido anunciado que seria sede da Copa do Mundo, né? E aí o processo todo foi muito rápido de transformação da cidade a partir de então, dessa decisão, né? E a gente começou, enfim, pessoas que moram no Rio, que, né, habitantes da cidade, eu acho que começaram a perceber que ela estava transformando de forma muito rápida, muito agressiva também, de vez em quando, né, ruas apareciam e desapareciam, prédios mudavam radicalmente de função, inclusive, e algumas comunidades começaram a ser ameaçadas de remoção. Então, eu acho que a gente teve um misto de euforia com essa decisão, mas também um certo receio do que ia acontecer com essa cidade e de que tipo de, enfim, benefício a gente poderia ter desse tipo de evento ou de consequência, né? E eu acho que grande parte das pessoas que moram no Rio, e eu me incluo nesse sentimento, a gente começou a se sentir um pouco, acho que, expulsa pela cidade, não fazer mais parte dessa cidade do mesmo jeito, não pertencer a esse lugar. Uhum. E Mormaço faz uma mescla de estilos, né? A gente tem uma história real no meio dele, né? A gente tem uma história fictícia e a gente tem um pouco de sci-fi, um pouco de terror, né? Como é que chegou essa mistura, esse formato de filme? Sim, ele é uma mistura de gêneros, que é algo que me interessa muito. Eu já fiz isso em alguns outros filmes que eu realizei antes. A ideia era fazer uma espécie de fábula fantástica, em que, enfim, a protagonista, de alguma forma, se vê transformada fisicamente também por essa transformação que a cidade passa. Então, de que os corpos de uma pessoa, dessa protagonista, se misturasse ao corpo da cidade de alguma forma e que os dois sofressem um mesmo processo, né? Ou de metamorfose e um pouco uma metáfora de transformação. Então, a partir dessa ideia, eu cheguei nesse formato de crônica fantástica sobre essa cidade, sobre essa personagem. E no momento que eu estava pesquisando, e aí eu, enfim, posso até citar filmes que eu fui pesquisar. Claro, por favor, fica à vontade. Eu não considero uma grande referência do filme, mas foi um filme que eu estudei, por exemplo, quando estava escrevendo o roteiro, A Mosca, sabe? Sim, transformação radical. Eu não queria fazer algo tão nojento. Mas, sabe que eu lembrei muito assistindo. Porque é interessante como quando ele começa a se transformar, a gente vai vendo os elementos aos poucos, né? Que ele vai incorporando da mosca, então como as percepções do personagem vão mudando e alterando. Então, para mim, me interessava estudar o gênero mesmo, a construção do gênero, como que estava presente nesse roteiro, porque eu queria também que isso estivesse no Mormaço. E isso tudo para dizer que uma vez que eu decidi que era uma crônica fantástica, que era meu interesse, é um tipo de cinema que me interessa e que eu gosto, como espectadora também, eu também sabia que era uma espécie de comentário social, porque eu queria falar isso, né, politicamente, que isso tinha um peso sobre o que estava sendo feito em termos de política. E eu comecei a buscar, então, aonde que eu queria localizar, de alguma forma, filmar essa cidade em transformação. E eu fiquei muito impressionada com esse grupo que formava a Resistência Vila Autódromo, composto principalmente de mulheres e lideranças femininas muito fortes e que se organizavam de forma muito inteligente e interessante essa resistência, inclusive misturando eventos artísticos, políticos. Eles chamavam a atenção para a causa deles de uma forma muito interessante, muito forte, e eu fiquei fascinada com essas pessoas. Uma das lideranças é a Sandra, que faz a Domingas no filme. Sandra, prazer te ter aqui também na Casa da Vigília e para falar desse filme que tem um impacto muito forte, né? E que você, mais do que ninguém, viveu e presenciou e vive até hoje as situações que são contadas e retratadas nesse filme. Então, queria que você falasse um pouco dessa sua relação. Você mora ali onde a polícia estava desocupando, né? Continua morando lá, continua como resistência. E como foi trabalhar essa questão de realidade e para o filme também? Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui com vocês.
Foi bem difícil. Foi bem difícil. Foi um processo muito violento que nós vivíamos lá. E as ações da polícia, da guarda municipal, que era a polícia utilizada pela prefeitura para fazer esse tipo de ação, era extremamente violenta, desrespeitosa e até mesmo ilegal, muitas ações ilegais. Então foi bem complicado. E aí, assim, fazer esse filme, né, que se mistura tanto com a realidade, foi bem emocionante para mim. Foi assim, ao mesmo tempo facilitou bastante, porque era uma situação na qual eu já estava vivendo, então já estava com aquela memória emocional pronta, né? É o meu primeiro filme, então foi totalmente diferente. Quando ela me convida para participar do filme e me dá essa oportunidade, foi uma experiência incrível, porque o cinema é completamente diferente do teatro. E nós acabamos também, dentro desse processo de luta, como a Marina falou, nós usávamos muitas ferramentas culturais. Então nós fazíamos muitas atividades, festivais culturais que envolviam teatro, música, poesia, capoeira, lançamento de livros. A gente inclusive costuma dizer sempre que nada disso teria sido possível sem o apoio que nós tivemos do mundo, né? Essa luta só foi possível, essa resistência e a vitória, porque o mundo nos apoiou. Parabéns pelo papel, pelo protagonismo, que a Ana é uma personagem realmente muito forte, né? E eu queria que você desenvolvesse um pouco disso, de como foi trabalhar com essa personagem, que ela sai do padrão de um personagem que a gente tem mais ou menos nos filmes mais naturalistas brasileiros, né? Porque a gente tem, como a gente comentou com a diretora Marina, essa pegada um pouco de sci-fi, de transformação. Como é que foi esse trabalho para ti? Olha, para mim foi um prazer enorme, assim. Como atriz, a gente está sempre na busca de poder fazer papéis como esse, eu pelo menos, assim, é para isso que eu sou atriz, assim, quando possível. E nos dois, assim, o Circo também é um filme que eu amo, assim. E o Mormaço foi minha primeira protagonista. A construção dela começa que, desde a primeira vez que eu fui conversar com a Marina, a primeira conversa não foi já um teste, como normalmente é, que você recebe um texto, vai lá e faz. A nossa primeira conversa foi uma espécie de entrevista dela me perguntando da minha relação com a cidade, o que eu achava, o que eu via. E ela me falou um pouco sobre o roteiro, assim, explicou o argumento, e eu fiquei super interessada, porque já estava também, acho que foi 2003, foi o ano mais de virada, assim, foi também quando, pelo menos eu e os meus amigos, a gente começou a ir pra rua e ficou mais dentro das possibilidades mais ativos. E o processo de construção da Ana foi poder dar vazão a um incômodo muito grande que já estava dentro de mim, então poder elaborar isso na forma de uma personagem. E aí começar a estudar muito objetivamente aquela situação, assim. Então eu pude estudar bastante sobre a Vila Autódromo, que foi para mim uma aula, assim. Eu não conhecia e realmente era muito, sabe, essas coisas de você, às vezes como atriz, você tem que ficar criando os subtextos para motivação, e aí você lê a respeito e vê que aquilo ali, nas minhas palavras, é um bairro, sabe? Todo mundo tinha propriedade, tinha um documento oficial, que eu esqueci agora o nome, mas o direito à terra. Então era realmente a remoção de um bairro.